Boa tarde a todos, meu nome é Valdriano, eu estou fazendo leituras bíblicas. Hoje eu gostaria de estar iniciando a leitura do livro de Mateus. Mateus conta a história de Jesus, né, o trajeto de Jesus aqui na Terra. Vamos fazer de capítulo a capítulo, sempre cada capítulo um vídeo novo. Vamos iniciar a nossa leitura então. Vou dar um pouquinho de foco sobre a genealogia mesmo, vou ler meio rapidinho a genealogia, por causa dos nomes serem um tanto quanto diferentes do nosso cotidiano, né? Genealogia de Jesus, no capítulo 1, né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E vamos para a genealogia em si. Vamos observar que de Abraão passou por Davi e chegamos a Jesus. Todas essas gerações aqui foi para chegar em Jesus. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, né, a Pérez e a Zelá, e Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão Raabe, a Boaz, e Boaz gerou a de Ruth, Obed gerou Jessé. Chegamos a Davi. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias, a de Seba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias gerou Asá, Asá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos, no tempo em que foram deportados para a Babilônia. E aqui no meu comentarista fala aproximadamente 593 a.C. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Babel, e Jorababel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Salvador, o pai adotivo de Jesus, né? A qual se chamou Cristo, ou ungido, o Messias. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até foram levados aos cativos de Babilônia, 14, e desde os que foram levados ao cativo de Babilônia até Cristo, 14 gerações. Quando eu estava estudando um pouquinho, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, foi 440 anos antes de Cristo, coisas assim, mais ou menos pelo que eu estudei ontem. Quem reuniu o Novo Testamento foi o escriba Esdras, que tem um livro dele, né? Ele fez a reunião do canon, né, que chama, os livros sagrados que foram reunidos no Antigo Testamento. E do Novo Testamento, segundo o que eu estudei mais ou menos, não vou dizer assim as datas bem corretamente, porque não é meu foco aqui. Meu foco é só fazer uma leitura, mas para nós entender um pouco. Foi 400 DC, depois de Cristo, foram reunidos e feito o Novo Testamento. Então teve um período, eu estou falando isso para contar uma coisinha interessante, teve um período de silêncio, um período entre o final do último livro ali da reunião ali, até o Mateus, teve um período de silêncio. Daí tinha a profecia do Messias. Finalmente surgiu essa profecia do Messias, que vai ser o versículo 18 até o finalzinho ali, que é o 25. Então teve esse período entre a escrita do Antigo Testamento e o início da jornada do Messias, da missão do Messias, que foi retratada por Mateus, por Lucas, por Marcos, por João e por tantos outros que sempre escrevem sobre eles. É interessante a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, versículo 18, amados. Estando Maria, sua mulher desposada, ou comprometida, né, com José, antes que se ajuntassem, que se casassem, achou-se que tinha concedido do Espírito Santo, por ação do Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente, para romper o compromisso matrimonial em segredo, né? Então, o comentarista também. Mas pensando ele nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará ela à luz a um filho, e seu nome se chamará Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse: Eis que de uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está lá em Isaías 7,14, já sabe, profecia. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo assim como sua mulher. Então aqui o comentarista fala assim: imediatamente seguiu a cerimônia de bodas, casamento, e não a conheceu, não teve relações conjugais com ela, né? Até que deu à luz seu filho primogênito e chamou seu nome de Jesus. Chegou Jesus no mundo, que significa Salvador. Depois do nascimento de Cristo, José manteve relações conjugais com Maria, dando ela à luz a outros filhos, que a gente pode confirmar lá em Mateus 13, 55 ao 56. Então, gostaria de dar ênfase para, digamos, a genealogia que nós lemos ali. Eu gosto bastante de pensar aqui sobre Tamar, que teve uma atitude assim extrema, assim, que ela precisava continuar a genealogia dela, e teve aquela disfarce e deitou-se com Judá. Quem tiver curiosidade de ler lá, tá um pouquinho antes, entra a história de José, conta bem essa história de Tamar. Outra curiosidade que eu queria falar é sobre Boaz. Boaz, fala aqui na minha Bíblia de estudo aqui, que tem a Raabe, que é a meretriz que cuidou dos espias, e Boaz, né? Raabe não era a mãe verdadeira de Boaz, mas era sua mãe no sentido de um antepassado na linhagem de Boaz. Boaz mesmo também é uma outra pessoa assim, que merece um pouco de atenção, porque Boaz ele gerou de Ruth, fala aqui na nossa Bíblia. Então a geração ali era Malom, né, Quilion, os irmãos filhos de Noemi, que foram casados com Ruth. Boaz ele abriu mão da sua descendência, né, para acolher Ruth, né, teve um papel de redenção, e ele de Boaz gerou Ruth. Então é uma coisa assim meia de linhagem. Ele fez uma parte de cuidar da Ruth. Outra parte que eu gostaria de conversar também é sobre o rei Davi mesmo. O rei Davi, ele gerou da mulher de Urias, né? Aquela situação também que foi uma situação, digamos assim, errônea, né, de Davi, de ter escolhido a mulher de Urias, Batseba, né? Mas ele está na genealogia também. Essas três curiosidades da genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, né, a meretriz que cuidou dos espias, que foi agraciada por suas obras, e Batseba também, que também está na genealogia de Jesus ali. Ruth também, que é uma moabita, né, não é uma, digamos assim, uma judia, né, uma pessoa do povo hebreu. E outra coisa interessante é aquilo que eu comentei também, esse tempo, esse período que teve de silêncio mesmo, entre as profecias lá de Isaías lá, até os dias que se chegaram, que foi o início da profecia mesmo em si, a vida do Messias à Terra. Eu gosto de olhar como que foi confiante esse casal e servo, né? José e Maria. Maria, ela foi serva do Senhor, recebeu uma incumbência tão agraciada, né, de ser a mãe do Salvador. E José foi aquele pai que cuidou de Jesus Cristo sem se preocupar com... No princípio, eu acho que pode até ter passado por situações assim de, digamos assim, de constrangimento, por falta de entendimento das pessoas, porque era uma coisa sobrenatural, uma coisa assim que era uma profecia, mas uns poderiam ver por maus olhos, porque estava vivenciando uma coisa atípica, né? Mas ele foi fiel aos propósitos de Deus. Maria também foi fiel.
aceitou a sua servidão, né, seu papel ali que era tão importante para o nascimento do Filho de Deus. E vamos continuar nossas leituras e vamos conversar mais sobre isso, vamos reler, né, vamos reaprender, vamos relembrar. É tão gostoso conversar sobre a passagem de Jesus na Terra, então vamos fazer essa leitura e sempre, como que eu posso dizer, vamos estar relembrando mesmo e sempre estar meditando na Palavra de Deus, que é a melhor coisa para nossos dias, nosso cotidiano, vai nos dar embasamento para viver cada dia melhor. Amém? Muito obrigado, continue comigo.